Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa super rodada de sábado aí com muitos jogos interessantes, tá galera? Uma rodada aí excelente pra gente fazer as nossas entradas esportivas e nesse sabadão eu separei para vocês 12 jogos, tá? Vamos ter 12 jogos aí para analisar nesse vídeo. Finalzinho do vídeo aí, como é de costume, vamos ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem e vamos ter também o nosso bingo que não pode ficar de fora dessa super rodada aí de sábado, né galera? E antes de mais nada aí, já vou pedindo a moral e ajuda de vocês para deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante, tá galera? Vamos tentar bater a nossa média aí de 500 likes por vídeo, né? Então vamos aí colocar essa meta, 500 likes nesse vídeo, com a ajuda de vocês. Lembrando que o seu like ele vai fortalecer muito o meu trabalho aqui no YouTube e também o YouTube vai entender que esse conteúdo está sendo útil e vai entregar para mais pessoas, tá? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá show, galera? E vamos lá, vamos dar uma olhada nessa grade de jogos do sabadão, né? Sabadão aí com muitos jogos, vamos ter aqui campeonato alemão, campeonato inglês, vamos ter o nosso querido Lillestrøm aqui na segunda divisão, já campeão, né? E vai tentar aí ser campeão invicto, né? Sem perder nenhum jogo. Vamos ter também campeonato francês, campeonato italiano, campeonato da Arábia Saudita, vamos ter também Brasileirão, né? Brasileirão eu separei só 2 jogos, tá galera? Tem mais outros jogos aí, mas esses outros jogos eu vou deixar lá pro VIP. Lembrando que o nosso grupo VIP aí, eu sempre posto mais palpites e mais bilhetes, né? Então se você tiver interesse aí, me chama lá no WhatsApp, o número tá na descrição do vídeo, tá show? E vamos lá começar falando aqui do nosso primeiro jogo, né? Analisar aqui o campeonato alemão Bundesliga. Vamos ter aqui o Borussia Mönchengladbach contra o querido e poderoso Bayern de Munique. 10h30 da manhã, 8ª rodada, e na classificação a gente vai dar uma olhada, galera, a gente vai ver aí o Bayern 100%, né? Quem vai segurar esse Bayern nessa temporada, galera? 7 jogos e 7 vitórias seguidas aí, né? Invicto aí, 100%, 27 gols marcados, 4 gols sofridos, 21 pontos na liderança de forma isolada, tá? Do outro lado a gente tem o Mönchengladbach, que é o último colocado, não venceu ninguém, né? 3 empates e 4 derrotas, campanha horrível nesse início de temporada aí do Mönchengladbach, e cá entre nós, né? Mesmo jogando em casa não vai conseguir segurar o Bayern de Munique. A gente vai ver as odds aqui também, que é importante, tá pagando uma odd de 1,23 pro Bayern de Munique vencer e uma odd de 11,25 pro Mönchengladbach vencer. Na minha opinião aqui não vale a pena a gente pegar essa zebra não, porque é jogo pro Bayern aí ganhar tranquilo, tá galera? A gente vai ver os últimos 5 jogos aí do Mönchengladbach contando amistoso, né? A única vitória, inclusive, que fez aí o Mönchengladbach foi no amistoso aí contra o Münster, que é uma equipe da 3ª divisão, se eu não me engano. E no total aí são 2 empates, 2 derrotas aí no campeonato alemão nos últimos 5 jogos. Já o Bayern de Munique aí vem de 5 vitórias seguidas, contando Bundesliga e Champions, né? Inclusive no último jogo da Champions goleou tranquilo aí o Clube Bruges em casa por 4-0. E no confronto direto são 4 vitórias do Bayern de Munique e 1 vitória apenas do Mönchengladbach lá em 2023, né? Então assim, tudo pro Bayern de Munique vencer esse jogo e colocar até uma vantagem considerável, tá galera? Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica fora menos um handicap asiático, para o time do Bayern de Munique vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção a gente pega aqui mais de 3 gols e meio na partida, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 Bayern de Munique, tá? Acredito que vai ser uma goleada aí do Bayern de Munique mesmo fora de casa. Agora o próximo jogo aqui, campeonato inglês Premier League, vamos ter aí o Chelsea, né? Chelsea que está fazendo bons jogos, né? O Chelsea aí está numa sequência boa, vai estar jogando em casa contra o Sunderland, né? Que também é uma equipe aí que vai fazendo um bom início aí de Premier League. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela 9ª rodada. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver o Chelsea, 2 vitórias seguidas, né? Tá aqui em 5º lugar, 14 pontos, chegou a ter 2 derrotas seguidas no clássico contra o Manchester e também contra o Brighton, mas depois conseguiu vencer o Liverpool no clássico e na última rodada venceu o Nottingham fora de casa 3-0. Já o Sunderland vai fazendo uma boa campanha, né? 14 pontos aí, mesmo a pontuação do Chelsea, porém tem um saldo de gol 3, enquanto o Chelsea tem 7 de saldo, né? Por isso que o Chelsea está à frente. Mesma pontuação também do Tottenham, né? Só que o Tottenham também tem saldo de gol melhor. O Chelsea está à frente do Tottenham porque tem mais gols marcados, né? Que é o segundo critério de desempate. Mas o Sunderland aí vale ressaltar aí que vai fazendo uma boa campanha, né? 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto, que é importante, galera. A gente vai ver aqui Chelsea venceu 4 vezes, o Sunderland venceu 1. E vale também ressaltar aí que o Chelsea na Champions, no último jogo que fez, venceu o Ajax por 5-1, goleada, inclusive com um gol aí
do Estevão, né? O brasileiro Estevão, o jovem jogador aí que vem apresentando bom futebol e acredito que vai agregar bastante aí o Chelsea agora e futuramente principalmente, né? A gente vai ver aqui as odds, o Chelsea para vencer tá pagando 1,39, 1,40 dependendo da banca, e o Sunderland tá pagando aí 8, 7,90 aí dependendo da banca para vencer, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Chelsea, na minha opinião, grande favorito, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Chelsea, 3-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato norueguês, segunda divisão. Vamos ter o nosso queridinho aqui, Lillestrøm, né? Que já é campeão, né, galera? Cá entre nós já é campeão aí. Vai estar jogando em casa contra o Ranhen. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela rodada 28. E a gente vai ver aí, né? O Lillestrøm já classificado para a primeira divisão. E se vencer esse jogo aí, é campeão antecipado, tá? A equipe está com 71 pontos. 22 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, tá? 80 gols marcados, um ataque aí fulminante, tanto é que no último jogo meteu 7-1 para cima do ADD Greenland, fora de casa, e o Ranhen que ainda tá brigando aí para tentar uma vaguinha aqui no grupo dos 6 melhores, né? Participar dos playoffs para ver se consegue subir para a elite aí da Noruega ou não. É uma equipe que nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e ganhou 1, mas cá entre nós o Lillestrøm aí vem como favorito, né? Se a gente for ver a odd aqui, 1,27, 1,30 dependendo da banca, e a gente vai ver aqui o Lillestrøm, né, dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias, 1 empate, né, esse empate que foi no amistoso, e o Ranhen aí 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, o Lillestrøm venceu 3 vezes, inclusive no primeiro turno aí dessa atual temporada, o Lillestrøm venceu lá na casa do Ranhen por 4-0, uma goleada, né? E cá entre nós, né, galera, a equipe vai querer e vai buscar aí esse título de forma invicta, né? Querendo ou não, aí é uma estatística muito boa para poder entrar aí na história do clube, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Lillestrøm para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, talvez um 3-1. Agora o próximo jogo, o campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o time do Brest jogando em casa contra o time do PSG. Esse jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 9. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, galera. A gente vai ver o PSG em segundo lugar com 17 pontos, né? Acabou tendo 2 empates seguidos aí contra o Strasbourg e contra o Lille, né? E com isso aí acabou vendo o Olympique Marseille pegar a liderança do campeonato aí com uma sequência muito boa, por sinal, né? 5 vitórias seguidas do Marseille. Mas o PSG vai buscar aí essa vitória fora de casa contra o time do Brest, aí, que vai vivendo altos e baixos, né? 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas aqui em 12º lugar com 9 pontos. Vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota nesses últimos 5 jogos. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí que o PSG venceu os últimos 5 jogos, tá? Inclusive aí na Champions do ano passado não, né? Na temporada passada, né? Que ainda foi nesse ano, né? 24, 25. O PSG venceu por 7-0 uma goleada, né? No primeiro jogo 3-0 e no segundo aí 7-0. E a gente vai ver que no último jogo do PSG, galera, pela Champions dessa atual temporada 25-26, né? O PSG simplesmente meteu 7-2. 7-2 no Leverkusen lá na Alemanha, tá? Não é qualquer vitória, qualquer goleada não. É uma goleada em cima de uma ótima equipe, de uma ótima liga que é o Leverkusen, né? Tanto é que foi o penúltimo campeão, né? Porque na temporada passada foi o Bayern de Munique, mas na temporada retrasada foi o Leverkusen campeão. Então, assim, foi uma vitória maiúscula do PSG e, querendo ou não, isso aí vai vir como reflexo para esse jogo aí, e o PSG vai vir com tudo para poder pegar essa liderança e torcer para um tropeço do Marseille, né? A gente vai ver aqui, galera, as odds, né? Tá pagando 1,35 pro PSG vencer e 8,75 pro Brest vencer. Na minha opinião, a melhor opção que tem aqui é a dica fora vence, né? PSG para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro PSG. Agora vamos aqui para um grande jogo no campeonato italiano Série A. Vamos ter Napoli jogando em casa contra Inter de Milão. 1 hora da tarde esse jogo, válido pela 8ª rodada, né? Rodada 8.
E na classificação a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver Inter em segundo lugar com 15 pontos e Napoli logo em seguida aqui também com 15 pontos em terceiro lugar, porém o time da Inter tem um saldo de gol melhor, né? 10 gols de saldo, enquanto o Napoli tem 5. Por isso que o time da Inter está à frente e a Inter vai buscar essa vitória para poder pegar a liderança que atualmente é do time do Milan, né? Que vai jogar nessa rodada contra o Pisa ainda, né? Mas a Inter vai tentar buscar essa vitória pelo menos para não deixar o Milan se distanciar. A mesma coisa vale para o Napoli. Confronto direto, que é importante, galera. A gente vai dar uma olhada aqui. 2 vitórias da Inter de Milão e 3 empates seguidos, tá? Temporada 24-25 teve 2 empates e na temporada 25 aí também teve outro empate, né? Na verdade foi a temporada 25 e 26, 24-25 aqui, né? Esses 2 últimos jogos. Aqui já foi a temporada 23 e 24, né? Onde Inter venceu no primeiro jogo fora de casa 3-0 e depois jogando em casa no segundo turno empatou em 1-1, tá? Então assim, querendo ou não, eu vejo o favoritismo da Inter para vencer ou talvez empatar. E a odd aqui tá 2,45 para Inter vencer e 3,10 para o time do Napoli vencer. Primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora ou empate, tá? Inter de Milão ou empate, na minha opinião, eu vejo o favoritismo da Inter. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né? Para bater gol das 2 equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para Inter. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, né? Mais um jogo aqui da Bundesliga. Vamos ter aqui o Borussia Dortmund, o nosso querido amarelão aí jogando em casa contra o time do Colônia. Esse jogo que acontece 1h30 da tarde. Na classificação a gente vai ver aí o time do Dortmund em 4º lugar. Recentemente perdeu o clássico para o Bayern de Munique 2-1, jogo bem equilibrado por sinal, mas acabou perdendo. E o Dortmund está aqui estacionado 14 pontos, mas se vencer esse jogo pode até pegar a vice-liderança do campeonato, né? A segunda posição aí de forma momentânea, porque Leipzig vai jogar, Stuttgart também, mas tem tudo para vencer esse jogo, né? O Colônia vai fazendo uma boa campanha nesse início, né? 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 pontos aqui em 6º lugar, mas nesse jogo eu vejo o favoritismo do Dortmund, tá? Os últimos 5 jogos do Dortmund, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Recentemente venceu um jogo importante na Champions por 4-2 em cima do Copenhague, jogando lá na Dinamarca. E o time do Colônia, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 3 vitórias do Dortmund, 1 vitória do Colônia e 1 empate. Vamos dar uma olhada nas odds aqui, que também é importante, né? A odd para o Dortmund vencer está pagando 1,44, 1,47, dependendo da banca, e 6,60 para o Colônia, dependendo da banca também. Então aqui a primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Borussia Dortmund. Agora o próximo jogo aqui, campeonato inglês Premier League, vamos ter o Manchester United jogando em casa contra o Brighton. Esse jogo que acontece 1h30 da tarde, válido pela 9ª rodada, e na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, galera. A gente vai ver o Manchester United aí com 13 pontos em 9º lugar, porém vem de 2 vitórias seguidas, inclusive vitórias importantes, né? Contra o Sunderland, que vai fazendo uma boa campanha, como a gente analisou anteriormente, né? E no clássico contra o Liverpool, lá na casa do Liverpool, vencendo por 2-1, né? Então 2 vitórias importantes aí do time do Manchester. O Brighton, por sua vez, também vem de uma vitória importante contra o Newcastle em casa. Antes disso tinha empatado fora de casa contra o Wolverhampton e tinha vencido também o Chelsea fora de casa aí por 3-1, né? Então ficar de olho aí nesse time do Brighton também, que é uma equipezinha chata, né? Confronto direto, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos. 4 vitórias do Brighton e 1 vitória do Manchester. Ou seja, nos últimos jogos aí, o Brighton tem levado a melhor, tá, galera? E acredito que esse jogo aqui vai ser bem equilibrado. A odd pro Manchester vencer, por exemplo, tá pagando uma odd 2 e 3,50 pro Brighton vencer. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Essas duas opções estão excelentes, tá, galera? Mais de 2,5 gols, ambos marcam mais de 2,5 gols, fica a critério de vocês aí a sequência, né, de qual seria a opção mais interessante, porque na minha opinião as duas ali estão com 70% de chance de bater. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Manchester. Agora vamos aqui para o Campeonato Arábia Saudita, né, o Sauditão. A gente vai ter aí o time do Al-Hazem jogando em casa, né, contra o nosso querido Al-Nassr de Cristiano Ronaldo aí, em busca do gol 1000, né, do 1000º gol. 3 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Al-Hazem, jogo válido pela 6ª rodada, e a gente vai ver o Al-Nassr 100% nessa temporada, né? Que campanha vai fazendo aí nesse início, né? 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos até o momento, né? Melhor ataque do campeonato e melhor defesa, 19 gols marcados, 2 gols sofridos.
E do outro lado a gente tem aí o time da casa, o Al-Hazen, que tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 pontos, né? Inclusive conquistou a sua primeira vitória na última rodada aí contra o time do Al-Qudud, vencendo fora de casa por 2-1. Aqui nesse jogo tá excelente para gols, né, galera? Cá entre nós aí, o Al-Nassr aí muito forte ofensivamente. Confronto direto, o Al-Nassr venceu os 5 jogos, né? Os 5 não, né? 4, né? Teve um empatezinho aqui de 4-4, né? Um jogo aí com 8 gols, mas como vocês podem ver, sempre batendo mais de 2 gols e meio e sempre batendo ambos marcos, e isso aí nos últimos 5 jogos, né? Então a primeira opção aqui a gente vai pegar a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pode pegar aqui, galera, fora vence, né? Fora vence, apesar que tá pagando baixo, né? Tava até pagando 1,30, mas derreteu a odd. Então a gente pode estar pegando aqui fora menos 1 handicap asiático para poder aumentar essa odd, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Al-Nassr. Uma outra opção seria interessante também um ambos marcos, né? Como a gente viu nos últimos 5 jogos bateu, então esse ambos marcos aí entraria como uma terceira opção também interessante. Agora vamos aqui para mais um jogo do campeonato inglês, Premier League. Vamos ter aqui o time do Brentford jogando em casa contra o Liverpool, né? Liverpool aí que conseguiu quebrar a sequência negativa, né? Vencendo na Liga dos Campeões, inclusive que vitória, né? E o Brentford, que é uma equipe chata, né? Jogando em casa aí vai tentar surpreender o Liverpool. 4 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, o Liverpool ainda com essa sequência ruim de 3 derrotas seguidas é o terceiro colocado, né? Isso porque iniciou com 5 vitórias seguidas e depois aí teve essas 3 derrotas seguidas para Crystal Palace, para Chelsea e para Manchester United, né? Assim, desses 3 últimos jogos, 2 clássicos, né? Acabou perdendo os 2 clássicos. E pro Crystal Palace, que é uma equipezinha chata também, né? Do outro lado aqui, a gente tem o time da casa, o Brentford, que tá com 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 10 pontos até o momento, né? Venceu o último jogo aí fora de casa contra o West Ham e antes disso tinha perdido em casa pro Manchester City, né? Por 1-0. Aqui esse jogo, galera, eu particularmente acredito que o Liverpool vai vir com tudo aí para poder quebrar essa sequência negativa na Premier League, né? Já quebrou a sequência ruim de derrota, mas na Premier League está com 3 derrotas seguidas e vai tentar quebrar essa sequência ruim, né? E como eu falei no último jogo aí pela Champions, a equipe goleou por 5-1 o time do Frankfurt lá na Alemanha, né? Então foi uma vitória para dar motivação para a equipe aí nessa próxima etapa aí da Premier League, né? Liverpool no confronto direto venceu os últimos 5 jogos, né? Então tem favoritismo total aí nesse confronto, mas a gente sabe que o momento do Liverpool não estava tão interessante, né? Mas, como eu falei, essa vitória contra o time do Frankfurt vai dar uma motivação para a equipe conquistar essa vitória fora de casa. A princípio, galera, a gente vai pegar aqui o ambos marcam, tá? Na minha opinião, esse jogo tá bom aí para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, fora vence, né? Liverpool para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Liverpool. Agora vamos aqui para mais um jogo do campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o time do Lens jogando em casa contra o Olympique de Marseille, né? O líder do campeonato até o momento aí, o Marseille. 4h05 da tarde esse jogo. O Lens vai estar jogando em casa e vai tentar surpreender o líder, né? Especialmente que o Lens vai fazendo uma boa campanha também, né? 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 pontos aqui em 4º lugar. E o Olympique de Marseille, 5 vitórias seguidas, né? Conseguiu aí uma sequência boa e com isso aí conseguiu pegar a liderança do campeonato aí com 18 pontos até o momento, né? 6 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver 3 vitórias do Lens e 2 vitórias do Olympique de Marseille, galera. Então fica de olho aí nessa equipe do Lens, que é uma equipe chata, especialmente quando joga em casa, né? Jogando em casa aí, por exemplo, nos últimos 10 jogos, a equipe perdeu apenas 2 jogos aí, que foi pro Lyon e para Roma, num amistoso que teve, né? Então tem que ficar ligado. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols, tá? Um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A, galera. Separei 2 jogos aqui do Brasileirão. O primeiro aqui é o jogo entre Sport e Mirassol, 6h30 da tarde, né? Válido pela rodada 30. O Sport vai estar jogando em casa, mas cá entre nós, o Sport aí já 99% aí já rebaixado, né, galera? E o Mirassol, por sua vez, fazendo uma das campanhas mais marcantes nos últimos anos aí, na minha opinião, tá? Especialmente de forma surpreendente, né? Era um time que antes do campeonato começar, todo mundo aí, os comentaristas falavam que era uma equipe que ia brigar para não ser rebaixado e tudo mais. Eu, não é querendo tirar o meu da reta, mas eu particularmente falei que o Mirassol ia brigar pelo menos entre os 10 melhores, porque era uma equipe bem montada e o tempo aí não mentiu, né? E só que aquilo, né? Me surpreendeu de forma positiva, porque a equipe tá aqui brigando para ir para Libertadores,
Libertadores, né, em quarto lugar aí, com 52 pontos, né, 3 vitórias seguidas contra Fluminense, Internacional e contra São Paulo. Então, assim, não venceu qualquer equipe, né, desses 3 jogos aí, equipes grandes, equipes gigantes. E do outro lado a gente tem aí, né, o time da casa, o time do Sport, que só venceu 2 jogos até o momento, né, em 28 partidas a equipe só conquistou 2 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, 17 pontos. Então, assim, 99% rebaixado aí o time do Sport, infelizmente, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Sport: 3 empates, 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Mirassol, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto no primeiro turno, o Mirassol venceu por 1-0, né? Venceu aí o seu jogo no primeiro turno em casa. E no geral aqui nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias do Mirassol, 1 vitória do Sport e 2 empates, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica fora mais meio gol, tá? Mirassol para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Mirassol. Talvez um empate com gols. E agora nosso último jogo aqui da lista, a gente vai ter mais um jogo do Brasileirão. Vamos ter aqui Fortaleza jogando em casa. Fortaleza aí também, situação complicada para Fortaleza, né? Vai ter que batalhar bastante aí para não ser rebaixado. E enfrentando o Flamengo, que está brigando por título. 7h30 da noite esse jogo, o jogo vai ser no Castelão. E a gente vai ver aqui, galera, o Flamengo está com a mesma pontuação aí do Palmeiras, porém o Palmeiras tem uma vitória a mais, né? Lembrando que o primeiro critério de desempate no Brasileirão é o número de vitórias e depois que vem o saldo de gol, né? A maioria dos campeonatos da Europa já é o contrário, né? O saldo de gol que é o primeiro critério, mas aqui no Brasileirão é diferente, né? Então por isso que o Palmeiras está à frente, mas lembrando que o Flamengo venceu o último confronto direto aí contra o Palmeiras, né? Que foi importante aí para igualar essa pontuação, e vem também de uma vitória aí na Libertadores, né? Do outro lado a gente tem aí o Fortaleza, penúltimo colocado com 24 pontos, né? O Fortaleza, mesmo vencendo, galera, mesmo vencendo 2 jogos seguidos, não sai da zona do rebaixamento. Então, assim, a situação do Fortaleza não é legal. E se por acaso o Fortaleza perder esse jogo para o Flamengo e Santos venceu o Botafogo e o Atlético Mineiro venceu o Ceará, aí complicou de vez a vida do Fortaleza, que vai ser quase impossível sair dessa zona do rebaixamento, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos do Fortaleza, 2 vitórias e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Flamengo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, o Flamengo venceu 3 vezes, Fortaleza venceu 1 e teve 1 empate, né? Então, assim, esse jogo aqui, na minha opinião, tem favoritismo pro Flamengo? Tem. Porém, a gente tem que ficar ligado aí, porque o Flamengo fez um jogo duro contra o Racing e, querendo ou não, mesmo que o técnico não resolva poupar jogadores, o Flamengo vai vir cansado para esse confronto, né? Mas eu acredito que tem sim favoritismo para vencer, mas a gente pode estar pegando o mercado de gols aí que é mais seguro, especialmente que o Fortaleza está na situação complicada e vai querer sair pro jogo aí para buscar esses 3 pontos. Primeira opção aqui, mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Flamengo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Uma rodada aí muito boa, né? E vamos torcer para que seja uma rodada aí com muitos greens, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete da rodada. Logo em seguida a gente tem um bilhete de alavancagem e no finalzinho o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete, né, o nosso bilhete da rodada aqui de sábado, a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, Bundesliga, jogo entre o Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. A gente colocou aqui o Bayern de Munique para marcar um gol no primeiro tempo, tá? Independente do resultado do primeiro tempo, o Bayern de Munique tem que marcar um gol. Aí o segundo jogo, o Campeonato Inglês, jogo entre Chelsea e Sunderland, a gente pegou vitória do Chelsea. E o terceiro jogo também da Premier League, né, jogo entre Manchester United e Brighton, a gente pegou mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,4. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 204,54. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem. Ele ficou assim, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato da Noruega, 2ª Divisão, Lillestrøm contra o Ranheim. A gente pegou Lillestrøm mais de 1 gol e meio. No caso, o Lillestrøm tem que marcar 2 gols, independente do resultado final.
Aí o segundo jogo, Campeonato Francês Ligue 1, Brest contra o PSG, a gente colocou mais de um cartão na partida, né? No caso tem que bater 2 cartões na partida ou mais. Lembrando, se for vermelho já bate, né? Porque o vermelho vale como 2 cartões. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Fortaleza e Flamengo, a gente pegou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, tá? No caso, mais de 2 escanteios no primeiro tempo, tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final, a gente teve uma odd de 1,60, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$160,41. Esse nosso bilhete de alavancagem, eu acredito que tem 90% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, galera. E o bingo desse sábado ficou assim, ó. No nosso bingo a gente pegou 5 jogos. O primeiro jogo, Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique, pelo campeonato alemão. A gente colocou o Bayern de Munique para vencer o primeiro tempo. Segundo jogo, campeonato da Noruega, segunda divisão, Lillestrøm contra o Ranhen. A gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo, campeonato alemão, Borussia Dortmund contra o Colônia. A gente pegou vitória do Dortmund. Aí o quarto jogo, campeonato inglês, jogo entre Brentford e Liverpool. A gente pegou aqui Liverpool mais de 1 gol e meio. E o último jogo, Brasileirão Série A, Fortaleza e Flamengo, a gente pegou mais de 1 gol e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd de 5,97. Eu, particularmente, joguei aqui R$50 para retornar aqui R$322,80, tá? Esse daqui é o nosso bingo da rodada. Lembrando que foi feito lá na Estrela Bet, né? Então você já sabe, o link vai estar aí na descrição do vídeo, no comentário fixado. Você clica nesse link, você já vai ter aí o bilhete prontinho. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada, tá? E se você não tiver cadastro na Estrela Bet, já clica nesse link mesmo e faz seu cadastro e aproveita aí as vantagens, promoções que tem todo dia. E também aproveita para fazer o bingo da rodada, que ficou muito top, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e quem puder também compartilha bastante o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá, galera? Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou ficar muito agradecido. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!